Olá, queridos alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. Esta é a aula de evolução histórica dos modelos atômicos, parte 2. Na parte 1, vídeo passado, nós apresentamos um modelo filosófico, que é o de Leucipo e Demócrito, e dois modelos científicos, de Dalton e Thomson. Na parte 2 desta aula, falaremos sobre os modelos de Rutherford e Bohr. Quais são as expectativas de aprendizagem? Que ao final dessa aula, você, aluno, seja capaz de identificar os modelos atômicos, de avaliar a problemática desses modelos que nós vamos apresentar de Rutherford e Bohr e de diferenciar as partículas fundamentais do átomo, também conhecendo a existência de novos modelos atômicos. Vamos lá? Fazendo uma rápida revisão da nossa aula passada. Temos então o modelo de Leucipo e Demócrito, que previa um átomo indivisível e indestrutível, ou seja, um átomo eterno, que cada substância possuía um tipo de átomo e que esse tipo variava de acordo com as propriedades da mesma. A gente até mencionou, átomos de água poderiam, na ideia dele, ser redondos, enquanto átomos de pedra pontiagudos. E que esse modelo era baseado apenas na intuição e na lógica. O modelo de Dalton, também conhecido como modelo bola de bilhar, definia o átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Ele tinha um problema, que ele não previa a existência de isótopos e que também considerava o átomo indivisível. O modelo de Thomson considerava o átomo divisível, porém composto por cargas elétricas negativas incrustadas numa bolha, numa esfera positiva. Thomson foi quem descobriu o elétron e, para ele, o átomo era eletricamente neutro, um modelo conhecido como pudim de passas. Nós já tínhamos visto na aula passada que o problema do modelo de Thomson é que ele não previu que essas cargas negativas tão próximas pudessem ter uma repulsão eletrônica. Então, na nossa aula de hoje, o modelo atômico de Rutherford. Antes de nós iniciarmos esse modelo atômico, nós já devemos saber que Goldstein foi um cientista que em 1886 já havia detectado a presença de cargas elétricas positivas no átomo através do tubo de raios catódicos. Essa pesquisa detectou um feixe de luz no sentido oposto ao dos elétrons. Então, Goldstein propôs que eles poderiam existir partículas com carga oposta, ou seja, com carga positiva. Por volta, então, de 1897, 1898, após a descoberta da radioatividade, a maioria dos cientistas da área já estava trabalhando com substâncias radioativas, a fim de entender melhor os tipos de emissões que se processavam. Ernest Rutherford, então, em 1898, descobriu as radiações alfa e beta. Como se deu esse experimento? Ele percebeu que o urânio emitia dois tipos de radiação com capacidades de absorção na matéria diferentes. Então, chamou um de alfa e um de beta. Depois de alguns anos, os que trabalhavam nessa área já tinham conseguido compreender que as emissões beta eram iguais aos raios catódicos, ou seja, iguais aos elétrons. Mas a emissão alfa continuava sendo um mistério para todos. Então, Rutherford e seus colaboradores realizaram diversos experimentos, entre eles o espalhamento de partículas alfa, para tentar determinar as propriedades e as interações dessa partícula. Num desses experimentos, conhecido como experimento de J.J. Marsden, Rutherford apresentou ao mundo as conclusões do seu trabalho, indicando que algumas ideias de Thomson encontravam-se inconclusivas frente ao novo fenômeno. Buscando então elucidar essas questões importantes, Rutherford e seus alunos, J.J. e Marsden, realizaram um experimento com emissões alfa, ou seja, eles bombardearam uma fina folha de ouro com o material de emissões radioativas do polônio. Então, dentro de um bloco de chumbo, existia um emissor
de partículas alfa, que era o elemento químico polônio, que bombardeava uma fina lâmina de ouro. Ao redor dessa lâmina tinha um anteparo que era revestido com um material de sulfeto de zinco, cuja função era de detectar essas emissões. Então, se a partícula vinha e batia aqui, aqui ficava uma marca aqui também e assim por diante. Curiosidade: onde Rutherford e seus alunos conseguiram essa amostra desse tal de polônio? Então, Rutherford era amigo do casal Pierre e Marie Curie, que nessa época já estavam sendo grandes protagonistas na pesquisa de radioatividade. Marie Curie foi a responsável por descobrir os elementos químicos polônio e rádio, e também foi ela que deu esse nome de radioatividade. Antes, esses raios eram conhecidos como raios de Becquerel. Falando então sobre o modelo atômico de Rutherford e suas conclusões. Quando acabou o experimento, ele percebeu algumas partículas alfa passavam direto, simplesmente atravessavam a lâmina. Algumas partículas alfa sofriam desvio, então estavam indo numa trajetória e desviavam-se. E algumas das partículas alfa eram simplesmente repelidas pelo núcleo, então batiam no núcleo e voltavam, como se chocassem com uma estrutura muito densa. Analisando esses resultados, Rutherford fez algumas conclusões. Já que as partículas alfa atravessavam, em sua maioria, a lâmina, então significa que o átomo não é nada daquela esfera maciça que Thomson havia previsto, ou que Dalton tinha previsto anteriormente. Para explicar que algumas partículas batiam e voltavam, então ele concluiu que o átomo possuía uma região central onde estava concentrada toda a sua massa, e foi contra essa região, denominada de núcleo, que as partículas alfa se chocaram e retornaram. Para explicar as partículas que batiam e desviavam, ele justificou então que o núcleo deveria apresentar carga positiva, porque repelia a partícula alfa, que também possuía carga positiva. Então, resumindo o modelo de Rutherford, ele propôs a seguinte forma: que o átomo possuía um núcleo denso, positivo, no qual se encontravam os prótons, que representava a massa real do átomo. Na eletrosfera, com órbitas circulares, ao redor desse núcleo, com massa desprezível, giravam os elétrons. O átomo, como um todo, seria eletricamente neutro, porque para cada próton existia um elétron, e era um modelo conhecido como sistema solar. Algumas observações que eu quero fazer a respeito dessa imagem. Aqui foi representado também os nêutrons, mas na época de Rutherford ainda não tinham sido descobertas. Nós vamos falar sobre os nêutrons no próximo slide, que foi uma descoberta de um aluno também de Rutherford. Por que esse estádio do Maracanã está aqui, essa foto? Porque se a gente comparar o tamanho do núcleo do átomo com esse espaço da eletrosfera ocupado pelos elétrons, é como se a gente pudesse imaginar que o núcleo fosse uma mosquinha lá naquele lugarzinho onde começa a partida de futebol, e o espaço onde os elétrons estejam seria aquele espaço ao redor do estádio. Então, pense que realmente é um grande espaço vazio, ok? Quais foram as limitações do modelo de Rutherford? A possibilidade de grande repulsão eletrostática entre as partículas positivas do núcleo, como ele ainda não tinha descoberto sobre o nêutron, ele pensou que poderia, se repelir essas partículas positivas aqui dentro. E que os elétrons, girando em órbitas circulares, fossem perdendo energia e uma hora fosse acontecer de, bum, se chocar com o núcleo. Essa foi a limitação dos modelos de Rutherford. Vamos falar então da descoberta do nêutron, no ano de 1932, por James Chadwick. Rutherford já tinha previsto que poderiam existir essas partículas. Ele disse o seguinte: deve existir uma partícula de mesma massa do próton, mas sem carga, que seria um misto do próton com o elétron. Rutherford foi professor de James Chadwick, e esse James Chadwick reproduziu o experimento de um outro casal famoso na época, que eram Irene e Frederico Joliot-Curie. No experimento
de Chadwick, ele bombardeou o berílio aqui com partículas alfa, produzindo uma radiação neutra desconhecida. Inicialmente, o canal Joliot-Curie havia pensado que essa radiação fosse a gama. Entretanto, os raios gama não eram capazes de realizar o que essa nova radiação fazia. Depois de cálculos e observações, a conclusão de Chadwick foi de que essa radiação era composta por partículas que foram chamadas de nêutrons. Os nêutrons, então, são partículas neutras de mesma massa que os prótons, que se localizam no núcleo do átomo. Contribuições de Chadwick para a ciência. Ele usou o conhecimento dele para ativar reações nucleares e para criar a bomba atômica e para criar reatores nucleares. Chadwick recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1935 e durante a Segunda Guerra Mundial ele ajudou a desenvolver nos Estados Unidos as bombas atômicas que logo foram explodidas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Uma aplicação negativa do conhecimento dele. O modelo atômico de Bohr também um dos brilhantes alunos de Rutherford. Rutherford era um professor que sabia escolher bem seus alunos, hein? O dinamarquês Niels Bohr propôs um novo modelo que complementou e corrigiu o modelo de Rutherford. Muitas pessoas chamam o modelo de Rutherford-Bohr, em homenagem aos dois cientistas. As alterações diziam respeito especialmente à eletrosfera do átomo. Então, o que ele dizia? Os elétrons giram em órbitas circulares em torno do núcleo, como níveis de energia em quantidades definidas. Na translação, os elétrons não perdem energia e, ao receber energia externa, por exemplo, calor, em quantidade suficiente, o elétron vai saltar, é o chamado salto quântico, para um nível de maior energia, e quando ele retorna ao seu original, ele devolve essa energia recebida, por exemplo, por meio de luz, através dos fótons. Vamos tentar exemplificar o salto quântico, certo? O efeito também chamado fotoelétrico. Então aqui nós temos o núcleo, já com conhecimento de nêutrons e prótons, as bolinhas amarelas são nêutrons, as bolinhas azuis são prótons. E aqui estão representadas as camadas eletrônicas. Então, aqui as bolinhas laranjas significam elétrons. Vamos supor que esse elétron aqui da camada L recebe uma energia. Quando ele recebe essa energia, ele passa para um nível de energia maior. Então, ele pulou para a camada M. Ao retornar para sua órbita original, o elétron libera a energia absorvida na forma de luz no espectro visível. Então, esse tipo de energia liberada se chama fóton. E aí ele, então, retorna para a camada original dele. Uma curiosidade é que cada elemento químico terá órbitas com diferentes valores de níveis de energia. Portanto, o fóton de energia liberado será característico para cada substância. Logo, cada elemento apresentará sua própria cor ao emitir energia. Vamos ver um exemplo disso no próximo slide. Então, outra demonstração do efeito fotoelétrico, aqui está o núcleo, camadas de energia, elétrons nas camadas. E aí, quando ele recebe energia, ele salta para uma camada mais externa. As camadas mais externas têm um nível maior de energia. E quando ele retorna para sua camada original, ele emite, então, um espectro de luz visível, um fóton, que se transforma em cores que nós enxergamos. Vamos ver algumas aplicações do modelo de Bohr? Então, como nós já dissemos, é muito comum que cada elemento químico tenha a sua cor específica. Por exemplo, o potássio, o estrôncio, o cobre, o sódio, o boro, o lítio são aqui exemplificados. Mas para que você tenha um conhecimento mais amplo, eu vou falar para vocês. O arsênio tem cor azul, o sódio amarelo, o potássio também azul ou púrpura, o estrôncio vermelho, o magnésio branco ou prata, o lítio vermelho ou rosa-choque, o bário verde, o ferro cor dourada, o cálcio cor amarela, o alumínio cor branca e o cobre cor verde.
Outra aplicação do modelo quântico de Bohr é nos fogos de artifício. Então, em festas, em dias de ano novo, a gente vê aqueles lindos fogos de artifício enfeitando o céu. E é justamente por causa dessa explicação do efeito fotoelétrico que nós enxergamos essas cores. Também nós podemos ver a aplicação do modelo atômico de Bohr em luzes neons luminosos usados em publicidade. Então, aqui se emprega o gás neônio. Os letreiros luminosos apresentam um funcionamento muito parecido com o da lâmpada fluorescente. Isto é, seus elétrons são excitados e quando retornam ao nível energético de origem, liberam energia na forma de luz. As cores que se obtêm num letreiro luminoso se devem à junção do neônio com outros tipos de substâncias. Então, por exemplo, o neônio puro tem cor vermelha. O neônio de cor azul é a mistura de neônio com mercúrio. E o neônio de cor violeta é a mistura de neônio com gás carbônico. Então, resumindo o nosso modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr determinou que cada uma das órbitas circulares permitidas para os elétrons seria referente a um determinado nível de energia, que o elemento químico que apresentasse a maior quantidade de elétrons teria seus elétrons distribuídos em até 7 níveis de energia, então do número 1 até o número 7, começando pela letra K até a letra Q. Então os níveis de energia também podem ser chamados de camadas eletrônicas e representados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. As limitações do modelo. Esse modelo funciona apenas para átomos que possuem um único elétron, ou seja, chamados hidrogenoides. O modelo de Bohr não é capaz de explicar a estrutura fina das linhas espectrais e, além disso, também não consegue explicar como ocorre a ligação dos átomos para formar moléculas. Do ponto de vista do ensino médio, o modelo de Bohr é suficiente para a compreensão das características e das propriedades que nós estudamos no nível médio de ensino. Porém, você deve conhecer que existem outros modelos atômicos, que não é o foco da aula de hoje, mas nós vamos pincelar aqui rapidamente. Então, vamos ver uma evolução histórica dos modelos. Em torno de mais ou menos 400 a.C., o modelo de Demócrito e de Leucipo, que era a concepção filosófica de algo indivisível. Passou-se 2.200 anos, veio o modelo de Dalton, onde a concepção científica de uma bolinha maciça e indivisível. Passou-se 89 anos e o modelo de Thomson diz de um pudim positivo recheado com elétrons negativos. 14 anos depois, veio o modelo de Rutherford, onde um núcleo positivo e maciço com elétrons girando ao seu redor. 2 anos após o modelo de Rutherford, veio o modelo de Bohr, que é idêntico ao anterior, porém com órbitas já quantizadas. 3 anos mais tarde, o modelo de Summerfield, também muito parecido com o modelo de Bohr, porém determinou que as órbitas não eram circulares, mas elípticas. 7 anos mais tarde, dando um enfoque maior então no modelo quântico, que seria o modelo atual, onde o elétron é uma partícula onda e pode ser encontrada em regiões chamadas de orbitais. Louis de Broglie sugeriu que os elétrons até então, considerados partículas típicas, possuiriam propriedades semelhantes às ondas. Então ele disse que a todo elétron em movimento está associada uma onda característica. É conhecido como o princípio da dualidade onda-partícula. Heisenberg enunciou o chamado princípio da incerteza. Não é possível determinar a velocidade e a posição de um elétron simultaneamente no mesmo instante. E Schrödinger, devido à impossibilidade de calcular a posição exata de um elétron na eletrosfera, desenvolveu uma equação de ondas, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, que permitia determinar a probabilidade de encontrarmos o elétron numa dada região do espaço. Assim, temos que a região do espaço onde é máxima a probabilidade de encontrarmos um elétron é chamada de orbital. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você goste, espero que seja útil. Muito obrigada por assistir. Comente esse vídeo, se ficou alguma dúvida, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Obrigada, tchau!